Temos recebido aqui no Lembra de Angola propostas para abordagens dos mais diversificados temas. Realmente a história de Angola é indesgotável e as abordagens também. Tratámos nos últimos tempos, voltámos ao nativismo angolano, com a voz de Angola, clamando no deserto. Vamos voltar ao nativismo angolano, mas também tratámos em episódios ainda recentes o percurso de Henrique Alvão, que também tem recebido muitos pedidos para contar o percurso de Henrique Alvão até ao assalto ao Santa Maria em 1961. Vamos lá chegar, mas leva tempo. Eu hoje vou pegar nele, mas ainda com 20 anos de antecedência, ou 21 anos de antecedência em relação a 1961. Ainda vai haver 20 anos de longo percurso de Henrique Alvão, até que ele se torne verdadeiramente pelo menos um anti-salazarista, pelo menos um anti-regime. Estamos agora então em 1940. A última vez que falei de Henrique Alvão, vá lá ver o episódio sobre Henrique Alvão e o trabalho forçado, foi em 1937. Já nessa altura, como vimos lá, ele apresentou um relatório que criticava o trabalho forçado, mas, enfim, não chega a divulgá-lo. Porque, entretanto, ele é convidado, mais uma vez, para ser mestre de cerimónias do regime. Como já o tinha sido, quer em 1934, na Exposição Colonial do Porto, também já falámos aqui, fizemos aqui um episódio, e até antes, noutras exposições. Galvão já estava a perceber que não era importante para o regime, mas não era essencial ao regime. Ele estava com esperança sempre de ser ministro das colónias ou eventualmente governador de uma colónia, sobretudo de Angola, que ele conhecia bem. Mas não. Salazar e o regime faziam sempre dele um organizador de exposições e agora ele vai organizar, ainda que a título subalterno, porque quem está acima dele é António Ferro, a exposição do Mundo Português de 1940. Já mencionei aqui por diversas vezes essa exposição que mudou Lisboa em 1940 e que se pretendia comemorar 2 centenários. Era a exposição dos bicentenários. Por um lado, do 8º centenário da independência de Portugal, por outro lado, do 30º centenário da independência de Portugal em relação, ou pelo menos da recuperação ou restauração da independência de Portugal em relação a Castela em 1640. Essa exposição está por demais documentada, ela não é uma exposição colonial, tem um setor colonial, que é esse que é entregue a Henrique Alvão, mas de um modo geral ela pretendia mostrar quer Portugal continental no seu todo, quer a expansão portuguesa tenha ficado como vestígio o padrão dos descobrimentos, não é? Assim como a Praça do Império, não é? Mas havia efetivamente uma secção colonial que é atribuída a Henrique Alvão. E claro, Henrique Alvão continuava a ser o diretor de emissora nacional, como também já aqui tivemos, o que tinha algum peso. Não é? Agora, o que é que vai acontecer nesta exposição? Já me tem sido colocada a questão qual foi o papel de Angola nesta exposição. Foi muito secundário, quer de Angola, quer das próprias colónias africanas. A primeira pessoa a ficar frustrada ou contrariada com isso foi o próprio Henrique Alvão. E também é derrotado em relação à posição de António Ferro e de Eduardo Pacheco relativamente ao lugar onde se realizaria o desfile final, ou o cortejo final da exposição do Mundo Português. Galvão defendia que o cortejo final fosse na então proposta chamada Avenida 28 de Maio, que seria nada mais nada menos que o Campo Grande, embora a Avenida 28 de Maio tenha sido uma outra que parte de Entre Campos e que após o 25 de Abril se chamaria Avenida das Forças Armadas, mas naquele tempo o projeto era de chamar ao Campo Grande Avenida 28 de Maio, portanto a data da instauração do regime, e era aí que Henrique Alvão queria que fosse feito o desfecho, mas não. Entenderam os seus superiores que o cortejo, o desfile, seria feito, sim, na Avenida da Índia, onde atualmente está a UCLA, portanto, mercê de todas as obras que foram feitas de assoreamento ao longo de Belém e a Avenida da Índia, portanto, com a linha de comboio recém-inaugurada, e que o desfile fosse feito aí. O que levou, de facto, a que muitas pessoas sofressem com o calor, portanto, visto que o desfile foi feito no verão, não? O cortejo foi concebido por Henrique Galvão e estava dividido em fases que correspondiam a épocas diferentes e momentos marcantes da nossa história, como a Batalha de Alves Barrota, a expansão e descobrimentos portugueses, o Império e a colonização.
Agora, onde é que se instalou a secção colonial, onde era suposto estarem angolanos, portanto, como naquele tempo se dizia, e também em 1934 no Porto se dizia, indígenas de Angola. Estavam instalados no Jardim Colonial, ali mesmo, ao lado dos Jerónimos, que ainda pode ser visitado, não é? Agora chama-se Jardim Tropical. Não é? Estavam instalados também em cubatas, houve efetivamente lá cubatas exibidas, tal como no Porto em 34, mas agora eram sobretudo cubatas de cabanas eram sobretudo cubatas de tabancas, aldeias da Guiné. Do ambiente e nas habitações apropriadas, fulas e mandinhos da Guiné tocavam, trabalhavam, escreviam em árabe e dançavam os seus animados batuques. E já não vieram, como da outra vez, africanos portanto, guineenses ou angolanos ou outros das colónias para Portugal. Agora foram aproveitados angolanos, portanto, negros residentes em Portugal, que eles próprios se vestiram convenientemente, alguns ainda de tanga, etc., para serem exibidos aí. Segundo os números que nos chegam, eram cerca de 138 indígenas ou nativos vindos das colónias. No entanto, há um caso, é talvez o único caso aqui a registar, relativamente à Angola em si, é que há 37 indígenas, e entenda sempre este indígena entre aspas, nós já falámos aqui também do indigenato, o que é quer dizer indígena, não? Mas podemos continuar a falar, podem sempre fazer comentários aqui em baixo, no descritivo, na descrição do vídeo, e falaremos. Não? Sabe-se que 37 indígenas vieram de Angola, e vieram mesmo, mas vieram num contexto singular. Eles vieram no séquito do rei Dom Pedro VII, Água Rosada do Congo. Portanto, nessa altura, de facto, estava submetido a Portugal. Já sabemos que os reis do Congo, nomeadamente os Águas Rosadas, ficaram submetidos a Portugal desde 1860, não era? Eu vi que não tinha ainda 100 anos, mas cá está, eu fiz o episódio da chamada Segunda Conquista do Congo. Agora temos o Dom Pedro VII, Água Rosada, que vem com uma comitiva, fica instalado, também ele, numa residência dentro do próprio jardim colonial. Registou-se ainda a presença do próprio rei do Congo, que, acompanhado da família, esteve instalado numa moradia confortável no jardim colonial. E que o rei do Congo, ele e a esposa, portanto a rainha, chegaram a desfilar num coche também na Avenida da Índia e também se deslocaram às Caldas da Rainha, simulando uma amizade entre o Estado português e um reino do Congo, entretanto já verdadeiramente colonizado, e aqui verdadeiramente colonizado por Portugal. Este é sobretudo o básico a dizer acerca da presença angolana nesta exposição do mundo português de 1940. Há, no entanto, um episódio que não é demais fazê-lo notar aqui, uma curiosidade. Henrique Alvão chega a ter um problema com o rei Dom Pedro VII do Congo. Em meados de agosto, final de agosto desse ano 1940, a comunidade congolesa ou conguesa que estava no jardim colonial com o rei do Congo realiza a certa altura um casamento que provoca, que causa evidentemente ruídos, festas interiores lá dentro. E então Galvão, como organizador, tem esse problema, tem que repreender de algum modo o rei Pedro VII Água Rosada. E o rei tem que escrever uma carta a Galvão, uma carta formal. Vai aparecer aí a carta, acho que ela está digitalizada, está aí, estão aí a ver, que no dia 1 de setembro o rei Pedro Água Rosada dirige um curto ofício a Henrique Galvão, pedindo desculpa desse evento, um tanto ou quanto perturbador, desse casamento que se realizou. Mas o mais interessante nessa carta escrita pelo rei do Congo, Henrique Galvão, é que o rei do Congo vai responsabilizar um dos seus ministros, diz que é o seu ministro, que
causou ou que organizou esse casamento? Não sabemos, eu não sei se foi o próprio ministro que se casou ou se o ministro organizou essa cerimónia de casamento tão censurada. Mas quem era esse ministro? Era Barros Necaca, nada mais nada menos que Barros Necaca. Barros Necaca, o tio de Olden do Roberto, aquele que daí a 15 anos, em 1955, por ocasião da morte deste Metótila, deste rei Dom Pedro VII Água Rosada, vai criar a UPA, como já também falámos aqui. É uma curiosidade que fica registada e muito interessante.